Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família. E vamos para mais um vídeo da carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos na série de 3 dias, falando sobre o que fazer quando não há nada para ser feito, né? Quando não se pode fazer nada. E nós estamos estudando então a carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos fazer um devocional criativo, utilizando os materiais de etiquetas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos usar etiquetas, né? Essas etiquetas escolares aqui, ó. Nós vamos usar aquelas molduras de adesivo e essas são esses pontos, né? Coloridos aqui, ok? E nós vamos fazer um devocional criativo. Eu vou fazer um devocional criativo nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia, vou mostrar a capa para vocês. É a Bíblia Viva, né? Nova Bíblia Viva. Ela tem esse espaço para devocional, ela é menor do que a Bíblia Anote, né, mais estreita aqui o espaço, e tem divisão aqui com alguns títulos, né, minhas anotações, meu versículo preferido, minha oração. Então você pode até utilizar como anotação mesmo, e pode usar para devocional criativo aí, como eu sempre uso aqui, né, vocês já viram em outros vídeos, eu uso para devocional criativo e tampo, né, coloco aí algumas coisas em cima desses títulos para fazer ela como se fosse um bloco inteiro para colar do devocional criativo. E eu vou fazer o devocional criativo em Atos 16, capítulo 16, versos de 11 a 40, porque nesses versículos nós encontramos aí Paulo na sua segunda viagem missionária, pregando, indo até a cidade de Filipos, né, a primeira vez que narra aí, né, que Lucas narra a ida de Paulo à cidade de Filipos. Então nós acreditamos que foi nesse momento que surge a igreja cristã ali na cidade de Filipos, uma província romana, onde os gentios começam a ser apresentados ao evangelho, né, ao anúncio do evangelho. E aí a gente encontra Paulo no texto de Atos, capítulo 16, do verso 11 ao verso 40, a gente encontra Paulo com Silas viajando ali pelas cidades, pelas províncias romanas, e chegando nas províncias romanas, ele encontra já grupos de cristãos ali orando em determinado lugar. Até no versículo 16 a gente vê Lídia sendo encontrada na beira do rio, né, perto da beira do rio. Então, essa história, né, da congregação, da igreja, ainda não era uma configuração presente nesse momento. Ali, acredita-se que depois que essas pessoas foram se convertendo, essas famílias foram se convertendo, as casas foram se tornando ali os lugares de encontro, de reunião, né, para cultos. Mas até então eles estavam ali orando ou na beira do rio, ou um lugar reservado, né? O texto vai deixar isso claro, de que Paulo ia em alguns pontos específicos se encontrar com os judeus, né, que estavam ali orando ao Senhor, né? Estavam ali servindo ao Senhor, orando, se reunindo e orando, tá certo? Então, nesse texto, começa com a história de Paulo se encontrando com Lídia. Há uma conversão ali da Lídia, da sua família, ela leva para casa, Paulo e Silas para casa dela, e ele prega o evangelho, e as pessoas vão se convertendo. Depois tem a história da mulher que tinha um espírito, né, de adivinhar, um espírito mau de adivinhação, e que os seus empregadores, né, os seus patrões, ganhavam dinheiro com ela com essas adivinhações, e ela tenta se infiltrar ali no meio de Paulo e Silas, e começa a gritar o tempo inteiro que Paulo e Silas eram homens de Deus e tudo mais. E a princípio a fala dela, né, parece uma fala que está incentivando as pessoas a crerem no Deus Altíssimo, né? Ela diz: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Mas por ser uma fala de uma mulher que tinha o espírito mau de adivinhação e que todos sabiam que era um espírito mau, acabava associando Paulo e Silas com esse espírito mau também. Então, as coisas que Paulo e Silas faziam, por ser anunciado por esse espírito mau, as pessoas acreditavam que era obra do espírito mau que habitava nela também. Paulo encerra qualquer possibilidade dessa ligação, expulsando esse demônio, né, expulsando esse espírito mau da mulher, e na medida em que ele faz isso, ele irrita os que estavam ganhando dinheiro com ela, porque agora já não podem mais ganhar dinheiro com ela, porque ela já não tem mais esse espírito mau. E aí eles ficam muito bravos com Paulo, eles vão até as autoridades, né, e diz: esses homens são judeus e estão provocando desordem na cidade. Eles se apresentam, né, às autoridades. E aí a gente tem aqui a cidadania romana como tendo uma lei própria dos romanos, onde os romanos fazem a sua própria lei ali, né, e qualquer outro povo tem que ser subjugado às suas leis. Então eles citam aí, né, a sua cidadania romana. Ó, ele é judeu, nós somos romanos, e ele está se metendo nos nossos assuntos. Então ele está provocando uma desordem, aonde eles estão indo contra o que a gente está fazendo. E aí as autoridades mandam, né, que vão truculentamente, né, pegar Paulo e Silas, tiram a roupa deles, tá aí no versículo 22, as autoridades mandaram que tirassem a roupa deles e os surrassem com varas, né, faz tudo isso na frente das pessoas, humilha Paulo e Silas, e depois disso pega Paulo e Silas e os joga numa cela
né, no fundo da cadeia e prende os pés deles com 2 blocos de madeira. Essa é a situação de Paulo e Silas. Começam aí experimentando toda uma presença do Senhor, né, toda a glória do Senhor ali junto deles, caminhando, e a história vai se desenvolvendo até que chega a certo ponto que eles estão presos no fundo de uma cela, jogados lá, né, injustamente. Não tinha ninguém que os defendesse. Os judeus não podiam defender diante dos romanos, não foram a julgamento, então não tinha como se defender, já estava decretado que eles iam ficar presos, e colocaram eles presos ali com a madeira nos pés. Então eles não podiam fazer nada, né? Eles não podiam mais anunciar, não podiam mais sair e andar, né, pregando o evangelho. Eles estavam ali, não tinha o que fazer naquela situação. E aí, na carta de Paulo aos Filipenses, eu imprimi aqui, essa etiqueta aqui é impressa com essa mini impressora térmica, tá? Usando essa adesiva aqui, essa fita adesiva, tá bom? E aí imprimi aqui Filipenses 1, 3 e 4, que Paulo vai dizer assim: todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Veja que Paulo escreve a carta aos Filipenses, né, numa situação também que ele está preso novamente, e aí já está preso, né, em outro lugar longe de Filipos, da cidade de Filipos, não é nesse momento aqui da cadeia, e ele escreve dizendo: olha, toda vez que eu penso em vocês, eu penso com alegria. Como pensar com alegria numa situação em que ele viveu toda essa humilhação? Como pensar com alegria um momento da sua vida que você gostaria de esquecer, certamente, porque você foi humilhado, foi ultrajado, foi injustiçado, né? Como pensar com alegria nessa situação? E ele vai dizer: todas as vezes que penso em vocês. Então, todos os momentos que penso em vocês, eu penso em vocês e dou graças ao meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. O texto de Atos continua, e depois de Paulo e Silas estarem na prisão, por volta da meia-noite, acontece, né, aquele momento glorioso do Senhor, onde a cadeia, né, a prisão, sofre um terremoto e todas as cadeias são abertas, e o carcereiro acha que vai ser condenado, né, porque imaginou, abriu todas as cadeias, os presos todos fugiram. E aí quando ele chega lá, pede uma luz, né, e ele ouve uma voz lá de dentro da cadeia dizendo: olha, não faça isso, não tire sua própria vida, porque estamos todos aqui. Ele pede a luz, vai lá olhar, vai verificar, e realmente todos os presos estavam dentro da cadeia, inclusive Paulo e Silas. E ninguém fugiu. E aí ele imagina, o carcereiro, né, pergunta para Paulo, faz uma pergunta para Paulo, que a gente tem aí um texto que muitas das vezes a gente usa fora do contexto, né? Aquele texto que diz que se creres será salvo tu e a tua casa. A gente sempre usa, normalmente a gente usa esse texto falando de salvação e vida eterna, né? Então, se creres, se você aceitar o Senhor Jesus como Salvador, você vai ser salvo, você e sua casa. Esse texto não tem esse significado, porque se nós lermos no verso 29, depois que o carcereiro, no verso 30, perdão, depois que o carcereiro leva os dois para fora da cadeia, Paulo e Silas para fora da cadeia, ele pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ser salvo de quem? Ser salvo da situação. Então, como é que eu vou chegar lá nas autoridades e vou explicar que teve um terremoto e que liberou todos os presos e que deixou todo mundo solto? Como é que eu vou ser salvo dessa situação? Como é que eu vou ter uma solução para isso? E aí Paulo vai dizer para ele, né? Então eles responderam, Paulo e Silas: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Fica tranquilo que Deus vai resolver a história. Se ele fez essa bagunça, né, do terremoto, de libertar lá eles da prisão, fica tranquilo que Deus vai resolver todas as outras coisas. Então, se você crer, vai ser salvo você e sua casa. Deus vai reorganizar toda a sua história. Então, vai reorganizar toda a situação. E aí, passado essa situação, ele leva Paulo e Silas para sua casa. Paulo e Silas prega e realmente as pessoas ali ficam felizes porque agora conhecem, né, o próprio Deus. Agora criam, está no verso 34, né, o carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria porque agora criam em Deus. Então eles passam a crer em Deus realmente. Por isso que a gente associa, né, a questão do ser a salvo e a tua casa com esse texto, né, com essa ideia do aceitou Jesus, a sua casa inteira vai receber Jesus também. Vai ser salvo você e a sua casa. Só há salvação para você e sua casa se você e a sua casa crerem em Cristo Jesus, tá? Não é um membro da família ser crente em Cristo Jesus que significa que toda a casa está salva. Então, só há salvação em Cristo Jesus. Precisa receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E isso é uma atitude individual. Então, é claro que à medida que um membro da casa aceita ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Evangelho tem mais acesso àquela casa através da vida, do testemunho, da pregação mesmo, das oportunidades aproveitadas para anunciar o Evangelho. E aí vai ter acesso a todos os membros familiares da casa
E a possibilidade de toda a casa receber o Senhor Jesus é muito maior do que aquela casa que ninguém tem o evangelho, né? Então vai precisar aí de pessoas externas para anunciar o evangelho para que alguém se converta. Então, você se torna o missionário dentro da sua casa quando você recebe o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. E a salvação está disponível para todos os membros da sua casa, independente da circunstância e da situação que viva a sua família ou seus membros familiares. Então, Paulo vai, naquele momento, para a casa desse carcereiro, Paulo e Silas. Ele cuida deles, né, trata deles, e quando é de manhã, quando amanhece, os carcereiros não, as autoridades, né, descobrem que mandam, aliás, né, solta eles, pronto, já passou, solta eles, já fizemos a humilhação, solta eles, é Deus resolvendo aí já, né, porque aí eles chamam o carcereiro e falam, pode soltar. Eles não foram nem na cadeia para ver o que aconteceu, pode soltar. E aí, quando ele diz que Paulo e Silas podem ir embora, Paulo diz, não, nós somos cidadãos romanos, passamos por tudo isso sem um julgamento justo, nós temos a cidadania romana, temos os nossos direitos também, então eu quero agora que eles venham aqui e peçam desculpa. Né? Paulo é ser humano, como todo ser humano, ele queria, claro que ele entendia tudo que Deus fez, mas como todo ser humano, ele queria lá a sua dignidade restituída, né? Você me humilhou na frente de todo mundo, eu quero que você me peça desculpa também. E aí, as autoridades, quando souberam que ele era cidadão romano, porque a lei de cidadania romana dava os direitos do romano, né, os direitos de Roma sobre ele. Então, se eles fossem contra a lei, eles que seriam os desordeiros, né, da lei de Roma, eles que seriam presos, açoitados, humilhados novamente. Eles vão até Paulo e Silas e pedem desculpas, né, para eles, pedem perdão para ele. E Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia, de novo, né, e ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Veja que Paulo e Silas já têm ali uma atitude de alegria, que é essa alegria que ele fala em Filipenses capítulo 1, né? Já há uma alegria, ele volta para a casa de Lídia e ao invés de reclamar, murmurar ou usar, né, essa situação para contar alguma vanglória, ele anima todos ali, olha, não desanima não, aconteceu tudo isso comigo, mas o Senhor resolveu todas as coisas, então continue confiando, continue seguindo, continue servindo ao Senhor, que Ele resolve sempre todas as coisas. Então está aí o cenário das memórias de Paulo em relação à cidade de Filipos, aos filipenses, né, aquela situação em que ele viveu ali. Como você reagiria se fosse com você, né? Se toda essa injustiça tivesse acontecido, se toda essa truculência tivesse acontecido com você, como é que normalmente nós reagiríamos? Será que nós lembraríamos com alegria dos tempos em que nós passamos por sofrimento, por dificuldade? Quando a gente está estudando aqui o que fazer quando não se tem o que fazer, quando não há nada a fazer, a gente pode pensar em pessoas que estão nesse momento como Paulo e Silas estavam, se sentindo aprisionados por qualquer situação, estão incapacitados de realizar aquilo que gostam de realizar, aquilo que desejam realizar. Os planos estão frustrados, a situação não está das melhores. Como é que você está reagindo? Paulo e Silas vão para a cadeia naquela situação e louvam ao Senhor a noite toda. Cantam ao Senhor a noite toda, louvam a Ele a noite toda. Como é que a gente tem reagido quando as situações não são de acordo com o que nós esperávamos que fosse? E aí a gente vai, então, fazer o nosso devocional criativo aqui e vamos, então, fazer essas reflexões sobre o que o texto pode nos ensinar. Lembrando que o devocional criativo, a arte, é para te trazer concentração, fazer esse momento de que você vai se concentrar melhor no texto, vai anotar as suas informações que o Senhor vai conversar com você. Então você pode fazer junto comigo aqui, enquanto eu estou fazendo, fazer as suas anotações também, mas depois leia o texto com calma e vá percebendo detalhes do texto para que o Senhor possa conversar com você a respeito daquilo que ele deixou registrado na palavra dele, aí em Atos capítulo 16, tá ok? Então, vou fazer aqui, Atos 16 começa aqui nesse lado e termina aqui. Então, os espaços que eu vou utilizar. Vou marcar o texto Vou marcar o texto primeiro. Vou marcar todo o texto. Vou destacar aqui. E a gente tem aí pessoas importantes, né? Histórias importantes que vão aparecendo na história do Evangelho aí sendo pregado por Paulo, né? Então a gente tem a Lídia aí nesse texto. Tem uma expressão de referente a Lídia no texto que é de judeu praticante. É como se ela fosse a católica praticante, né? É aquela pessoa que
que realmente vive a sua religião, só que ela é recente, tá? Essa expressão é usada pelo povo judeu para expressar que ela recentemente se encontrou com essa religião, né, com o judaísmo, assumiu o judaísmo recentemente e agora se tornou praticante. Então, a vida inteira ela era não praticante, agora ela é praticante, tá? Então, agora ela consegue compreender essa lei. E aí, ela está preparada aí para quando Paulo chega. Paulo e Silas chegam lá e pregam o evangelho e ela consegue compreender, então, por completo, né, a revelação do evangelho para ela, porque agora ela consegue compreender não só a lei do judaísmo, mas agora também a graça do Senhor Jesus e tudo aquilo que ele operou, né? Paulo dá testemunho de todas as coisas que o Senhor fez. Então, marquei aqui todo o texto, vou colocar o adesivo com Filipenses aqui desse lado. Filipenses 1:3. A impressora térmica, com o tempo, ela vai apagando aqui, principalmente essas coloridas e adesivas, que são tem uma textura mais lisinha. Com o tempo, com o roçar das páginas, né, de movimentar as páginas, isso aqui some tudo, porque é igual aquela etiqueta de máquina, né, a via da máquina de cartão de crédito, né? Ela com o tempo vai sumindo. E aí quando você passar, tá tudo aqui só etiqueta laranja, sem nada escrito. Então eu passo por cima do texto, eu passo a permanente aqui, tá? Passo a permanente, porque aí você aproveita. Você pode, se você imprimir figuras, aqui eu imprimi o texto, né? Porque era para usar aqui o texto. Mas se você imprimir figuras, depois você aproveita o risco da figura, né? Que ela só imprime preto e branco também. Você aproveita o risco da figura, passa a caneta por cima, né? A permanente. Essa aqui é a marca CD. Mas pode ser a permanente também. Só que aí você tem que ter cuidado para não borrar. A marca CD, já, se eu passar a mão, não borra, né? Mas a permanência tem que esperar um pouquinho para secar. E aí você aproveita, por exemplo, se imprimir um lettering, você passa a caneta, aproveita o risco do lettering, né? Também é legal para quem não sabe, né, fazer lettering, quem não sabe desenhar, né? Pode usar aí a impressora térmica, o nome. Certo? E a gente... Aqui, eu sempre que oro, peço por todos vocês. Pronto, tá? Passei aqui a caneta. Agora eu vou colar uma fita aqui em cima. Washi tape, né? Eu tenho essa washi tape holográfica aqui. Vou colocar aqui. Só para decorar. Agora, deixa eu ver aqui. Eu tinha duas figuras aqui, que foi de uma das folhas de recorte, né, que o projeto Mente Bíblica disponibilizou no Dia do Amigo. Vou recortar aqui. Recorta devagar e respirando. A tesoura não faz curva, né? Então você tem que ir girando o papel e não a mão na tesoura assim, tá? Tesoura sempre reta, em ângulo reto. E respirando. É uma figura de amigos, mas você pode imprimir também lá no Pinterest do Mente Bíblica, Prismota. Você encontra folhas de recorte lá, disponibilizadas. No WhatsApp, né, no catálogo, você tem as folhas de recorte lá que eu disponibilizo também.
no catálogo, você pode adquirir. Tem vários temas, inclusive, vários estudos também prontos, né, com o estudo mesmo escrito e as folhas de recorte sobre filhos, sobre relacionamento com Deus. Então você pode adquirir também. Vou colocar aqui, ó. Certo? Encaixar aqui. Vou colar. Você tem lá no grupo do WhatsApp, do Telegram, você encontra o projeto Mente Bíblica Prismota. Aqui no YouTube também você tem vários vídeos, né? Para quem ainda não visitou aí na playlist, tem vários vídeos de outras séries também. Agora nós estamos fazendo da Carta aos Filipenses com o tema O que fazer quando não se tem, quando não há nada para fazer. Esse devocional é um devocional do YouVersion, do aplicativo YouVersion, né? O aplicativo da Bíblia com plano de leitura. Então você encontra lá esse tema com o estudo escrito lá, que o autor do plano fez, né? E a arte, a gente está usando a arte alternativa, porque nem sempre você tem como imprimir, como fazer. Então, para você perceber que dá para fazer, mesmo que você não tenha aí como imprimir, né? Não tenha os recursos aí, você consegue fazer usando recursos simples, porque o mais importante é realmente você anotar a conversa com Deus, né? Aquilo que Deus for te falando, você anotar. Vou prender aqui. Para quem está assistindo a primeira vez também, essa Bíblia é a Bíblia específica que eu uso para o devocional criativo. Então eu colo em cima do texto. Não é a Bíblia que eu levo para a igreja, não é a Bíblia, né, que eu utilizo para ir pregar, a menos que seja relacionado às oficinas, né? Que eu realizo oficinas também de devocional criativo, ou na sua igreja, ou no seu grupo, e faço o devocional criativo junto com o seu grupo, ensino o hábito do devocional, né? Ensino como que você faz esse momento do devocional ser um momento onde você realmente conversa com Deus. E aí tem aqui, então eu colo em cima do texto, não tem problema, porque se eu for usar esse texto de novo e tiver aqui embaixo da arte, né? Eu uso outras bíblias, que eu tenho outras bíblias de devocional criativo também, tá? Então, tenho mais de uma. Não necessariamente você precisa ter mais de uma, nem necessariamente você precisa ter uma Bíblia com esses espaços, uma Bíblia específica, né? A Bíblia que eu utilizei para ler o texto, que foi essa daqui, né, que eu utilizei, ela não tem espaço. E ainda assim, eu faço o devocional criativo nela, né? Não é também por falta de espaço que você não vai fazer o seu devocional criativo. Então, tá aqui, ó, devocional criativo. Essa aqui é a Bíblia da Família, ela tem uns textos aqui, né? E esse texto, eu tenho essa Bíblia da Família em PDF, né? Esses textos em PDF. Então, não me importo de colar em cima desses textos aqui de estudos, porque eu tenho ela em outro formato, né? Então, você pode também ter essa possibilidade, tá? E aqui tá colado. Agora, eu vou colocar, ó, vou utilizar uma moldura. Deixa eu pegar a moldura aqui. Esse aqui você compra também, vem várias molduras, tá? São molduras de vintage, né? O nome. Elas são adesivos. Você consegue encontrar também. Deixa eu achar uma. Vou botar essa aqui. Tem várias molduras e todas com adesivo, né? Então pega aqui. Eu vou usar um papel, um pedaço de papel branco, e vou colar essa moldura, né, nesse papel branco aqui. Porque eu quero escrever dentro, tá? Podia até pôr, ó. Tá vendo? Na foto, para lembrar memórias. Vou colar aqui, ó. E vou recortar. Se você não tiver essa moldura, você faz com canetinha, né? Faz aí com lápis de cor. Faz com papel colorido, né? Corta um retângulo e corta o... Né? Aqui, ó. Corta o retângulo e corta a parte de dentro aí fazendo uma moldura. Tá bom? São dois papéis, né? Aqui. Vou colar aqui. Vou colar até de lado. Vou colar nessa ponta aqui, tá? Deixa eu ver aqui.
aqui. Eu vou colar aqui. Vou pegar aquela caneta que eu marquei o texto aqui. E vou fazer como se fosse uma cordinha. Segurando, né? Segurando a moldura aqui. Fazer um coração. Aí. E aqui dentro, eu vou escrever boas ou mais serão sempre memórias em mim. Boas ou mais serão sempre memórias em mim. Veja que tudo aquilo que a gente passa na vida, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente experimenta na vida, ele vai contribuir para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, né? A gente falou aqui no outro vídeo, se você não assistiu, assiste o primeiro vídeo. Vamos ter sempre um bem escondido ali numa situação, mesmo que ela aparentemente não seja um bom momento em que a gente esteja vivendo. O Senhor sempre tem um propósito definido para tudo aquilo que acontece. Nada sai do controle dele, né? Veja que na história de Paulo, para os desavisados sobre o controle de Deus, sobre o poder de Deus sobre as situações, vai entender que as coisas desandaram. E, na verdade, não desandaram. Na verdade, as coisas contribuíram para que pessoas fossem sendo encontradas onde nunca seriam encontradas normalmente. Então, Paulo, ele era capacitado, ele era preparado, ele era chamado para pregar o evangelho a pessoas comuns do evangelho ali, as pessoas iniciais no evangelho, nunca alcançariam, nunca teriam coragem de fazer, né? Não conseguiriam fazer, não conseguiriam anunciar. Então, eles ficavam timidamente seguindo o evangelho. Paulo tinha ousadia em pregar. Paulo tinha todos os passaportes necessários para passar por todas as pessoas, da mais simples, né? Da Lídia lavando roupa ali. A Lídia, tudo bem que a Lídia era uma vendedora de púrpura, então deveria ter posses, né? Mas ela estava junto de pessoas lavando ali no rio, né? Perto do rio ali. Ele encontra essas pessoas mais simples e encontra pessoas das autoridades também, né, que reconheciam ele. Então, ele tinha esse acesso. Veja que a nossa vida é uma vida quando a nossa vida é uma vida que glorifica a Deus, a nossa vida é conduzida para estar nos lugares certos, nas situações certas, na hora certa. Então, tudo aquilo que esteja acontecendo com você, ou que já tenha acontecido com você, aconteceu com o propósito de um bem que o Senhor tinha planejado para a sua vida. Então, Paulo nos desafia, que o texto nos desafia, essa conversa com Deus nos desafia, a enxergar sempre as situações com uma gratidão. Senhor, obrigado por poder participar daquilo que o Senhor está operando. Obrigado por poder participar daquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Então, a gente precisa ter essa atitude de gratidão. Eu vou pegar aqui os adesivos. Esses adesivos escolares aqui, você encontra em papelaria, né? Tem uma nuvenzinha, um aviãozinho e esse aqui, né? Que é uma taxinha. Eu vou colocar exatamente assim, ó. Vou prender a taxinha aqui. O aviãozinho aqui. Ó. O aviãozinho aqui. E esse de nuvenzinha aqui. E o que eu vou fazer? Vou usar exatamente os desenhos para fazer. Então, aqui uma anotação, aqui um comando, uma ordem, né, do aviãozinho ali indo, e aqui a oração, porque é na nuvenzinha. Essas etiquetas, elas deixam uma borda, tá vendo? Tem uma borda aqui. Então, eu não jogo fora. Por quê? Porque ela continua sendo adesiva. Então, eu recorto, quando for usar, né, eu recorto. Vou até mostrar uma para vocês aqui. Ó. Ó. Eu recorto aqui, até só uma pontinha do vermelho. Recorto. E eu utilizo como moldura mesmo, tá? Então não joga fora, não. Todos os adesivos que deixa assim, né? Essa pontinha,
a gente não joga fora, que a gente consegue utilizar aí, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Ó, certo? E fica a moldurinha aqui. Eu vou prender ela aonde? Vou pôr no texto. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Vou botar aqui, ó. Destacando o texto. Ó, viu? Ele vira uma moldurinha, tá? Então não jogue fora essas bordinhas também não. Guarda aí junto com as etiquetinhas. Essas bordas que sobram de adesivo, né? Tá? Aí aqui, ó, vou escrever. Primeira coisa que a gente pode aprender é que Filipos foi lugar de humilhação de Paulo, mas também cenário das intervenções divinas. Filipe foi lugar de humilhação de Paulo e de Silas, né? Mas também foi cenário das intervenções divinas. Quanta coisa Deus operou ali na cidade de Filipe, ao redor da cidade de Filipe. Quantas coisas Paulo testemunhou Deus fazendo. Os milagres, as curas, a libertação da vida daquela mulher, a salvação, né, do próprio carcereiro e da família deles, né, das pessoas que estavam ali. Quantas pessoas foram fortalecidas por esse episódio, quantas coisas aconteceram porque Paulo se permitiu viver todo aquele momento sabendo, né, ainda confiante que o Senhor estava ali com ele, né? E aí a gente tem Paulo e Silas junto, né? Então, provavelmente um foi fortalecendo o outro. Não podemos viver isolados, não podemos viver sozinhos, não precisamos passar pelas situações difíceis sozinhos. Então, por mais que a gente se sinta sozinho quando a gente não tem muito o que fazer, há muitas pessoas ao nosso redor que certamente vão fortalecer a nossa vida, vão nos ajudar a continuar aí firmes no propósito de continuar louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Então, se policie, né? Faz parte do domínio próprio na situação difícil, nos momentos difíceis, nos momentos que fogem do controle das nossas mãos, né? Faz parte do domínio próprio se controlar para não achar que fugiu das mãos de Deus também, né? Quando as coisas fogem das nossas mãos, eles continuam na mão de Deus, nas mãos de Deus. E é o melhor lugar para ficar sempre, né? O melhor seria se nós vivêssemos sempre deixando as coisas nas mãos de Deus, nunca nas nossas mãos, né? Deixa que o Senhor é quem vai dizer pra gente, isso aqui você dá conta de fazer, e aí você faz, né? Mas nunca acredite que é por seu esforço, por você mesmo. Eu só consegui porque eu me esforcei, eu só consegui porque eu fiz. Não, é porque o Senhor continua no controle de todas as coisas. Então, se depender de nós acabamos muitas das vezes degringolando tudo, né? Fazendo as coisas perderem o rumo aí da caminhada. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus controla todas as coisas com sabedoria, certo? E aí, então, tem um aprendizado aqui nessa história, que é de que gratidão é uma questão de foco, né? Gratidão é uma questão de foco. Eu vou colocar aqui, ó, gratidão. Gratidão. O que fazer quando não se tem o que fazer, né? Quando não há nada a fazer? Mantenha o foco na gratidão. Seja grato. Entenda que tudo contribui para o seu bem. Gratidão é uma questão de gratidão é uma questão de eu vou. Peraí.
Gratidão é uma questão de foco, certo? Tá aqui. Gratidão é uma questão de foco. E aí, além disso, né, a gente consegue perceber também com Paulo que a gratidão e a oração são repositores de energia para continuarmos vivos, mesmo em situação que não possamos e não gostaríamos de viver. O louvor, a oração, a gratidão, né, a certeza de que o Senhor está conosco é o que vai garantir aí as nossas forças necessárias para fazermos e realizarmos aquilo que a gente precisa continuar realizando. Naquele momento, eles estavam na cadeia e não tinha como o que fazer, mas eles conseguiram louvar ao Senhor. E louvando ao Senhor, movimentou ali os céus e a terra, né? E teve o terremoto e abriu as cadeias e as pessoas viram o poder de Deus. Então, não só o carcereiro, mas os outros prisioneiros também viram, né? Passaram por aquela situação e também viram. Então, enquanto estamos na cadeia, enquanto estamos na situação difícil, que a gente mantenha aí a nossa conexão com Deus através da nossa gratidão, no coração grato, por saber que tudo aquilo está contribuindo para o nosso bem, mesmo que a gente não enxergue o bem naquele momento, qual é o bem que está sendo operado naquele momento, né? E que a gente mantenha-se também conectado a Deus através da oração. E se já passamos pela situação difícil, agora nós temos que lidar com ela. E nós temos então aí as nossas memórias, né? Boas ou más memórias, serão sempre memórias em mim. Então tudo vai ficar registrado em nós. Ah, isso eu quero esquecer. Não, você precisa esquecer. Você não precisa esquecer, você precisa aprender com o que passou, com a situação que passou. Se muitas das vezes aquilo que nós passamos vai abençoar a vida das pessoas que vão passar pela mesma situação. Nós podemos manter o foco na gratidão, manter o foco na certeza de que o Senhor é conosco em todo tempo, em qualquer circunstância. E nós precisamos lembrar de todos com alegria, de todas as situações que passamos com alegria. Então não é com murmuração. Olha o resultado de tudo que aconteceu. Olha o resultado de tudo que está acontecendo. Olha o que o Senhor está operando nesse momento, né? Se você fisicamente está parado, como Paulo e Silas estavam, né, presos ali com um bloco de madeira nos pés, se você fisicamente está parado, aproveite esse momento para aumentar a sua comunhão com Deus, para alimentar o seu conhecimento a respeito de quem é esse Deus. Leia a Bíblia, ore, esteja aí, aproveite esse momento de que você não pode fazer coisas para ter coisas espirituais, né? Ter tesouros espirituais na sua vida. Então aproveite esse momento também aí para se alimentar espiritualmente, né? Para ouvir o Senhor. Faça devocional criativo, que você vai estar aproveitando seu tempo com qualidade. Produzindo na sua mente coisas criativas, coisas bonitas, né? Um visual bonito vai te trazer uma alegria maior para o seu dia, um ânimo maior para o seu dia. Então você vai estar também aí tratando terapeuticamente, né? Vai ser um auxílio terapêutico também para a situação que você esteja vivendo, tá? Então conecte-se com Deus. Conecte-se com Deus. Eu vou colocar aqui, ó, que a gratidão e a oração nos faz viver conectados com a certeza de que Deus tem o bem para nós em tudo o que acontece. A gratidão e a oração nos faz viver conectados com a certeza de que Deus tem o bem para nós em tudo o que acontece. Certo? Tá aqui o nosso devocional. Vou só pegar aqui, ó, aquelas bolinhas. Vou colar. É só um enfeite, né? É só um enfeitezinho aqui, ó. Foi o que eu disse. O visual é terapêutico, né? Então, tá aí. Certo? E aqui, ó, vou colar esse.
Colei essas bolinhas ali, porque a gente vai botar a referência, tá? Desse lado de cá, a referência. Atos 16. Atos 16 do... Atos 16 do 14 ao 40. Atos 16, do 14 ao 40, tá? Tá aqui o nosso devocional. Continue conversando com Deus, aprendendo mais coisas a respeito do que o Senhor tem nos ensinado, nos instruído. Com certeza ele vai ter muita coisa para conversar com você sobre esse texto, na história de Lídia, na história da mulher, né, que foi liberta, na história do carcereiro também, na prisão, do terremoto. Tem muitos detalhes nessa história que com certeza o Senhor vai conversar com você. Então leia o texto, vá marcando, vá anotando as conversas, vá fazendo o seu momento devocional para que você se alimente aí dessa certeza de que o Senhor tem o bem certo para toda a situação que você vive. E Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.